Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental para a nossa democracia, o Tribunal de Contas. Afinal de contas, quem é que fica de olho no dinheiro que sai do bolso de todo mundo, hein? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Para onde exatamente está indo a grana que a gente paga em impostos? E talvez mais importante ainda, quem é que garante que esse dinheiro todo está sendo usado do jeito certo? Bom, a resposta para isso passa, e muito, pelo trabalho do Tribunal de Contas. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro de hoje é bem claro. Vamos ver essa função dupla do tribunal, como ele age ora como conselheiro, ora como juiz. Depois, vamos ver o tamanho da sua fiscalização e, claro, porque tudo isso importa na vida real. Para começar, o grande segredo para entender como funciona o Tribunal de Contas é sacar que ele tem basicamente duas personalidades, duas funções bem diferentes. E a diferença está toda aqui, olha só. De um lado, o tribunal age como um conselheiro, ele faz aquela análise técnica super detalhada, mas a palavra final sobre as contas de governadores e prefeitos é a do legislativo. Já do outro lado, ele age como um juiz. E aí, meu amigo, a decisão dele sobre outros gestores é para valer, é final na esfera administrativa. É uma diferença gigantesca. Então, vamos com calma. Primeiro, vamos focar nesse papel de conselheiro. Como é que funciona essa análise das contas dos grandes chefes do Poder Executivo? A peça-chave aqui tem um nome: parecer prévio. É muito importante entender isso. Não é um julgamento. Pensa nele como um laudo técnico, uma análise jurídica profunda que serve como uma recomendação de peso para quem vai julgar de verdade. O passo a passo para as contas de um governador é super bem definido. As contas chegam, o tribunal tem 60 dias para fazer sua análise e aí ele emite esse parecer. Depois disso, o documento vai para a Assembleia Legislativa. São os deputados que dão o veredito final, usando, claro, esse parecer como a principal base para a decisão política deles. Só que, quando a gente desce para o nível dos municípios, a coisa muda um pouco de figura. No caso dos prefeitos, esse parecer do tribunal ganha uma força, digamos, extra. E a força toda desse parecer está nesse número aqui, 2/3. Para uma Câmara de Vereadores decidir ir contra a recomendação do Tribunal de Contas, ela precisa de votos de 2/3 de todos os vereadores. Isso é uma barreira política altíssima, que na prática dá um peso enorme para a análise técnica do tribunal. Certo. Agora, vamos virar a página e olhar para outra face do tribunal, quando ele deixa o chapéu de conselheiro de lado e veste a toga de juiz. Pois é, aqui a dinâmica é completamente diferente. Para uma lista enorme de gestores públicos, a decisão do Tribunal de Contas é final no âmbito administrativo. Não é uma sugestão, não é um parecer, é um julgamento. Ponto. E quem são esses gestores? Bom, a lista é longa, viu? Inclui desde os administradores do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, até os gestores da própria Assembleia Legislativa e das câmaras. A regra é bem clara: se a pessoa administra dinheiro público e não é o chefe do executivo, ela responde diretamente ao Tribunal de Contas. E aqui está o pulo do gato. Quando o tribunal condena um gestor a devolver dinheiro, por exemplo, essa decisão já tem força de um título executivo. O que isso quer dizer em bom português? Que não precisa abrir outro processo para cobrar a dívida. Ela já pode ser executada na justiça. É um poder real e imediato. Ok, a gente já entendeu como o tribunal atua. Agora a pergunta é, sobre quem ele atua? O alcance dessa fiscalização pode ser bem maior do que se imagina. O termo técnico para isso é jurisdição. É uma palavra que define basicamente todo o universo de pessoas e entidades que estão debaixo do guarda-chuva do tribunal e que precisam prestar contas a ele. E a dimensão disso é impressionante. A fiscalização não pega só os órgãos do governo, não. Ela vai para as empresas estatais, fundações e até ONGs que recebem qualquer tipo de recurso público. E tem um detalhe que surpreende muita gente. A responsabilidade pode chegar até nos herdeiros de um gestor que causou prejuízo aos cofres públicos. Mas calma, tem uma ressalva muito importante aqui. No caso dos herdeiros, essa responsabilidade tem um teto. Ela é limitada ao valor total do patrimônio que foi transferido na herança. Ou seja, ninguém vai colocar em risco o patrimônio pessoal por uma dívida pública deixada por um parente. Depois de todos esses detalhes, chegou a hora de juntar as peças. Afinal, por que esse sistema, que parece tão complexo, é tão importante para a sociedade? Dá para resumir o sistema todo assim, olha. As contas dos chefes do executivo são julgadas pelos políticos do legislativo, mas com base no laudo técnico do tribunal.
Já as contas de todo o resto são julgadas pelo próprio tribunal. E para fechar o ciclo de fiscalização, as contas do próprio Tribunal de Contas são julgadas pela Assembleia Legislativa. É um sistema onde um fiscaliza o outro. E no fim das contas, o que temos é exatamente isso, um equilíbrio. De um lado, o rigor técnico do tribunal, do outro, a decisão política do legislativo. É dessa tensão saudável que nasce a fiscalização do dinheiro público, que é um pilar da democracia. A questão que fica não é só como garantir que esse sistema funcione bem, mas como cada um de nós pode acompanhar e cobrar para que esse equilíbrio de poder realmente proteja o que é de todos.